Boa tarde, pessoal. Aí, iniciando aqui nosso GED do dia 10 do 10. Vamos abordar hoje alteração, suspensão e interrupção contratual. É o tema do acho que é nota de aula 9, se eu não me engano. O tema que ficou do GED passado, que a gente não conseguiu finalizar, que eu falei que ia ficar a gravação, eu vou publicar até amanhã. Até amanhã eu já estou gravado. Vou só ter que publicar. Então até amanhã eu estou fazendo aí a publicação dessa gravação para vocês terem ela disponível. Então vamos lá. Alteração, suspensão, interrupção contratual. A nossa alteração contratual é quando ali ela é bem taxativa, né? Não tem muito que ser redundante. É a alteração. Quando ocorre ali uma alteração no contrato de trabalho, a alteração essa que poderá ser por promoção, ou por reversão, vocês vão ver mais à frente. Então, qualquer ali alteração dentro do nosso contrato de trabalho, um contrato que já era disposto, teve alteração, ele entra nessas circunstâncias aqui que serão abordadas hoje. As alterações contratuais deverão ocorrer com base no mútuo acordo. Sendo assim, não poderá haver prejuízos ao empregado diretamente ou indiretamente. Ou seja, a gente lembra ali do nosso princípio da inalterabilidade contratual em pégios ou condição mais benéfica. Não pode ali haver uma contrateração, né, que seja lesiva ao funcionário. Um dos exemplos claros é a questão de salário. Tem gente que acha que ele vai alterar o salário da pessoa, vai ali diminuir o salário. Não pode. A questão também de benefícios que são adereços, como exemplo, por exemplo, de férias. Tem empresa ali que contrata o funcionário e diz, ó, nossa empresa aqui a gente é diferente. A gente não trabalha com 30 dias de férias, a gente trabalha com 60. Aí a pessoa achou, pronto, ganhei na loteria. Vai, faz seu contrato, entra na empresa e quando ela vai posteriormente, uns 2, 3 anos depois, um exemplo, ele faz uma alteração contratual dizendo que não, a partir de agora vai ser só os 30 dias mesmo, não vai ter ali esse benefício dos 60 dias. Só vai ser aplicado, a gente já viu, que só vai ser aplicado a quem for contratado posteriormente a essa mudança. Os que já estavam contratados anteriormente prevalecem ali com 60 dias, porque é vedada a inalterabilidade contratual em PEJs, ou seja, não pode haver essa alteração contratual. No nosso artigo 468, parágrafo 1º da CLT, diz que não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixado o exercício de função de confiança. Um exemplo claro, galera, é a questão do empregado eleito diretor de sociedade. Por quê? Ele assume ali uma nova função, que é uma função de um cargo de confiança, e pode haver esse retorno, essa reversão. Mais à frente que tem essa reversão e que é permitida. Por quê? Quando você está diante de um cargo de confiança, o próprio nome já diz, é um cargo de confiança. Eu posso confiar em você hoje e posso não confiar já amanhã. Então não é justo que você esteja ali ocupando um cargo que é tido como de confiança se eu não tenho mais confiança em você. Partindo desse pressuposto, não se trata como alteração unilateral. Qualquer alteração deve haver ali um mútuo consentimento, como a gente viu. Se, nesse caso, houver alteração, não se trata de necessidade de um mútuo consentimento, porque não se trata de uma alteração lesiva, já que é ali uma questão contratual da confiança, que foi quebrada ou alterada, entre aspas, e demais casos. No caso, um desses exemplos que estão abaixo é casos de que uma alteração contratual lesiva, que é o aumento da jornada de trabalho sem um acréscimo de salário. Por exemplo, tu aumenta, vai trabalhar que feito um bicho, bota para trabalhar e não aumenta o salário. Aumenta o trabalho, não aumenta o salário. E o rebaixamento de função
com ou sem redução de salário. Tirando o caso da alteração por cargo de confiança, uma redução de função rebaixamento não é permitido, tendo em vista que a pessoa deve progredir, ela deve ser promovida, né? Ela deve crescer, não regredir. Outro caso é a questão do jus variante, que é a questão ali das permissões de que o empregador tem para fazer alterações contratuais. Porque tem alterações contratuais e tem alterações contratuais. Ou seja, tem alterações que podem ser feitas popularmente, tranquilamente, pelo empregador, lógico que respeitada ali o nexo, né, a causalidade da decisão. Essas são as questões de uso variante. Um caso é a questão do horário de trabalho diurno para o noturno. O pessoal altera ali o seu horário de trabalho sem problemas, essa alteração de horário de trabalho, e não poderá haver essa prejudicação do empregador por essa troca. Deixa eu só confirmar aqui, galera, rapidinho, se é realmente que eu tô vendo aqui agora. Eu não sei se eu acabei trocando, se é do diurno para o noturno ou se é o inverso. Eu acho que se trata do inverso. Mas deixa eu só confirmar aqui para poder não ter problema. Alteração. Período eu acabei trocando aqui, pessoal. Ainda bem que eu percebi logo. Mas eu vou corrigir. É do noturno para o diurno, é o contrário. Deixa eu transferir o empregado do horário, do empregado que trabalhava ali no seu horário noturno para o seu horário diurno. Isso é permitido por parte do entregador. Até porque você tende ali, entre aspas, que você está dando meio que um benefício, né? Normalmente. Sabe que tem casos e casos, como eu disse, deve ser respeitado o nexo, né? Mas na grande maioria, a pessoa que trabalha no horário noturno, na sua grande maioria, digo isso porque eu conheço na prática isso, quando vê uma oportunidadezinha ali de descer por horário diurno, já pula logo para essa mudança. Então, o empregador possui essa autonomia para poder fazer essa troca. E a alteração de regime de teletrabalho para presencial. O regime de teletrabalho é quando você está ausente dos meios físicos da empresa, mas virtualmente você está presente nela. Ou seja, esse é o regime de teletrabalho que ele está lá no nosso artigo 75B, que define um empregado em regime de teletrabalho. Então, foi até uma criação bem recente, foi em 2022. Se olhar ali todo o artigo 75 em diante, 75B, 75C, D, E, todos eles foram criados em 2022. Foi um período pós-pandêmico, né? Teve ali a questão da pandemia, que nós vimos que havia ali essa necessidade, havia a necessidade maior de uma regulamentação desse regime de trabalho. Então, se vocês observarem, vai ter mais uma disseminação dessas legislações para o teletrabalho nesse período de 2022. Então, essa mudança do regime de teletrabalho para o regime presencial é permitido, é uma das características dos usos variantes do empregador. Outro exemplo, a questão do uso de uniforme. Isso é bem claro, né, bem óbvio. Qualquer empregador pode exigir que tenha uso de uniforme. A empresa é dele, ele é detentor do poder diretivo e ele pode exigir que você utilize um uniforme que seja característica da empresa. E aqui a gente entra na diferenciação entre função e cargo. A gente tem que observar que não é a mesma coisa. A função, ela é aplicada à divisão interna da empresa, sendo assim ao conjunto de poderes e tarefas. Quando o cargo é uma competência que é identificada por rótulo. Por exemplo, você tem uma pessoa ali que ela é faxineira. Ali é um cargo, entendeu? Ela é zeladora, é auxiliar de serviços gerais, normalmente chamado. É um cargo. Ali está a definição taxativa, um rótulo do que ela é. A função já abrange tudo que ela faz, tudo que ali é distinto, quais são as funções dela dentro daquele cargo.
E aí que entra a questão do acúmulo de função e do desvio de função. Quando você tem uma função, você tem ali o que é determinado para o seu cargo fazer. Quando você faz mais coisas do que é a sua função, junto também com a sua função, você tem um acúmulo. Quando você faz uma função diferente da que era para você fazer estando no seu cargo, você tem um desvio de função. Então deve ser observada essa distinção entre esses dois pontos, do que é um acúmulo e o que é um desvio. Para isso você deve observar a função, como eu falei. Alteração contratual por meio de ocupação provisória, né? No caso de cargo diverso. Como eu falei, um exemplo também pode ser aquela questão do empregado eleito diretor de sociedade. É uma situação emergencial, ela é uma ocupação interna, assegura o retorno ao cargo e o salário deve ser compatível com a função. Ou seja, por exemplo, tu tem ali um empregado que ele sofreu um acidente de trabalho. Aí tu não tem ninguém lá para poder cobrir, nem alguém contratado vai demorar muito, mas tem ali uma pessoa que sabe fazer aquilo. Você coloca a pessoa para fazer a função provisoriamente, ocupa um cargo provisório e o salário vale. A gente já sabe, a gente já deve ter, vocês já devem ter visto que, tipo, por exemplo, a questão de férias também, que é outro exemplo. Se você tira férias ali de um cargo, você tem o direito de naquele mês receber o salário que aquele cargo receberia. Então, aqui nessa questão é a mesma coisa. Você vai receber compatível com a função que você está desempenhando ali. Lógico que deve ter ali a causalidade. Por exemplo, trabalhou um dia, uma situação bem esporádica, não necessariamente deve haver essa contraprestação. No artigo 450 da CLT aborda que ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exerça na empresa, serão garantidas as contagens do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Ou seja, aqui garante que o seu contrato continue ali bonitinho, continue contabilizando ali o seu tempo de serviço e os seus direitos sendo preservados. A súmula 159 do TST frisa que, enquanto pendurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, como eu falei, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Preservada essa questão, como trata muito claramente a súmula 159 do TST, de caráter que não tenha caráter meramente eventual. Então, você está ali tirando as férias, você está ali já há um tempo desempenhando a função por conta de um acidente de trabalho, como eu falei, você tem o direito sim a receber a remuneração que aquele cargo receberia. Por que não, né? Então, a súmula 159 do TST só refrisa esse ponto abordado. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito ao salário igual ao antecessor. O pessoal acha que porque você assume um novo cargo, você tem de obrigatoriamente receber a mesma coisa que a pessoa recebia anteriormente. Não necessariamente. Às vezes você tem uma pessoa, você está se comparando com uma pessoa ali que tem 20 anos naquele cargo. Uma pessoa que sabe de cabo a rabo, que já ensinou diversas pessoas que sabem indo e voltando no trabalho e que não é você, que é o principal das informações. Então a pessoa não deve ali tentar se equiparar nessa modalidade e não vai ser garantida a própria súmula e refrisa que você tem o mesmo salário que a pessoa. Se tiver diferenciação, é completamente legal. A questão da promoção é uma alteração contratual bem clara, né? Você é promovido a um cargo superior ao seu, com vantagens e novas atribuições. É lógico que deve ser observado esse ponto, porque se tu é promovido para fazer a mesma função, tu não foi promovido. É só taxativo ali, desculpa, só para dizer que te tirou do lugar. Mas realmente, uma promoção efetiva não teve. Agora a gente entra na questão da retrocessão e do rebaixamento.
que são vedados pelo nosso ordenamento. Não pode haver nem retrocessão, nem rebaixamento. A retrocessão consiste em retornar ao cargo efetivo anterior, sem se estar ocupado de cargo de confiança. Por exemplo, como eu citei, a alteração unilateral do cargo de confiança é permitido. Mas aqui não se trata, a retrocessão não se trata de uma alteração contratual a um cargo de confiança, se trata de uma alteração contratual realmente de um cargo anteriormente ocupado. Ou seja, você era, por exemplo, aqui um assistente de logística, por exemplo, e eles te retroagem para um auxiliar de logística. Você está ali com todos os ônus e os bônus de um assistente e eles vão te regredir só porque, por exemplo, tu não desempenhou aqui a função. Não pode. Não pode. Simplesmente ou eles te demitem, sem justa causa, ou tu fica ali no cargo até eles bem entenderem. Porque não pode haver o retrocesso. De forma nenhuma, essa retrocessão. O rebaixamento é o retorno com determinado, com intuito punitivo. Poxa, tá travando aqui. Retorno determinado com intuito punitivo ao cargo efetivo anterior, mais baixo por estar o obreiro ocupando o cargo efetivo mais alto. Nesse caso, é a questão do intuito punitivo. Você vai rebaixar a pessoa ali só como uma forma de punição. Não existe isso. Sabe que tem as formas do poder disciplinar do empregador, que caracteriza ali, por exemplo, a advertência, o rebaixamento, rebaixamento não, por exemplo, a suspensão, mas o rebaixamento não está ali. Então, não é uma modalidade punitiva e não pode ser uma das diretrizes do direito disciplinar do empregador, de forma alguma. Agora temos a reversão, que é o que eu falei anteriormente, que ela sim pode. A questão do cargo de confiança, ocupou o cargo de confiança, não é mais de confiança, volta para o teu cargo anterior. Legal, tranquilo, não pode ali haver essa restrição, porque é garantido. E a questão que o pessoal sempre aborda, um ponto sempre pertinente, é o que é um cargo de confiança. A gente tem a doutrina e a jurisprudência definindo o que é esse cargo de confiança. Como não há uma definição taxativa ali, legal do que é, a doutrina e a jurisprudência vem determinando que denomina como função de confiança quando o empregado exerce, por delegação, algum poder típico do empregador, se confundido com ele em alguns atos, âmbito da gestão, da direção, da fiscalização ou da representação do empregador. Ou seja, é basicamente quando a pessoa ali que está assumindo aquele cargo de confiança, ela passa a ter uma das vertentes do empregador. Um exemplo claro é, por exemplo, um gerente ali, um diretor, no caso, diretor de sociedade. Você está ali exercendo alguns dos poderes do empregador, diretamente alguns dos poderes do empregador. Então, você tem ali que ter a confiança dele para poder você fazer jus àquele uso daquelas limitações, daquelas previsões legais que você tem para poder ter esse poder diretivo. A outra questão é a transferência. A transferência é quando você é mudado de uma unidade para outra. Por exemplo, tem empresas que têm várias redes. Um dos grupos bem conhecidos é aquele Gepos de Fortaleza. Tem vários restaurantes, Cabana del Primo, tem tem vários Gepos em vários lugares que são uma rede de restaurantes, né? Por exemplo, então, eles podem ali fazer uma transferência de você de setor de empresa para empresa, desde que respeitadas as limitações legais, como trata aqui nosso artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a anuência para a localidade diversa da que resulta do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente na mudança do domicílio. Parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando quando esta decorra de real necessidade de serviço. Nesse caso, galera, é observar o que é transferência. Porque assim, a transferência ela necessita que haja uma mudança significativa referente ao domicílio do empregado. Porque se, por exemplo, eu te transfiro aqui, eu tenho uma empresa que é aqui, eu tenho uma empresa que é 4 quadras daqui. Se eu te transfiro dessa para aquela, não vai ter uma alteração significativa ali no teu domicílio.
Então não é tido nem como uma espécie de transferência. Logo, é permitida. A questão da exceção ali que eu botei ao lado é a questão do empregado de confiança, do cargo de confiança. Ele ali meio que já precisa ter uma flexibilidade por conta de ser um cargo de confiança. E principalmente quando está ali implícita ou explicitamente no contrato de trabalho. Na empresa que eu trabalho, teve recentemente uns 4 meses atrás, a gente teve que assinar um aditivo contratual, todos os funcionários, todos da empresa, que a gente podia ter essa transferência dentre são perto, bem perto, como um exemplo claro, como eu falei, tipo 2 quarteirões, e a gente teve que assinar esse aditivo para poder permitir que houvesse essa alteração. Ou seja, a gente deu a permissão para a empresa para que eles pudessem nos transferir dentre essas formas de, aliás, esses locais que eles têm que são perto, que integram, no caso, a empresa. Então, esse caso seria uma concordância explícita, nesse caso, né, da permissão da transferência. Então, se eles viessem a transferir, eu não poderia questionar de forma nenhuma, porque realmente eu concordei com a transferência. A súmula 4.3 do TST diz que presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º sem a comprovação da necessidade de serviço. Ou seja, eu não gostei aqui de alguma coisa que tu fez e eu vou te transferir aqui só para poder ficar longe aqui. Não tem necessidade de serviço. Então, como nossa própria súmula 4.3 do TST diz, presume-se abusivo. Então, é abusiva e não é permitida. A transferência provisória é quando apresenta-se a real necessidade de serviço e terá direito a um adicional de 25% daquela localidade. Ela é bem nítida, né? É uma alteração provisória, você não vai ficar lá definitivamente. Você vai ser mudado provisoriamente para cobrir algo, por exemplo, alguém que não tá naquele momento, que vai se fazer ausente por um determinado período, e você terá aí direito a essa percepção desse adicional de 25% nesses casos de alteração contratual. A questão também da livre estipulação da parte do contrato de trabalho. Vocês sabem que vocês têm livre estipulação respeitando os limites legais para poder estipular o seu contrato de trabalho. Logo, prevalece ali o negociado pelo sindicato sobre o legislado. Um caso desse é as convenções, os acordos coletivos e os contratos individuais de trabalho. É bem nítido. Como é o princípio da norma mais favorável. Se você tem algo mais favorável para aplicar, vai ser isso aplicado, vai ser o mais concernente com a alteração contratual. E a gente entra agora nos nossos últimos pontos do nosso dia de hoje, que é a questão da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. É bem importante, pessoal, vocês observarem esses pontos. Por quê? Porque suspensão é uma coisa, interrupção é outra, totalmente diferente. As duas são mesmos institutos, entre aspas, todos agregam um contrato de trabalho nas suas condições. Porém, tem que ser observado que um tem efeitos diretamente, momentaneamente, no caso, e outros têm efeito ali normalmente bem mais estendido. Então, tem que ser observado esses pontos para poder não haver ali dúvidas e vocês saibam realmente distinguir o que é uma suspensão, o que é uma alteração contratual. A suspensão contratual, ela se trata de um congelamento do contrato de trabalho, que não há contraprestação por parte do empregador, ou seja, você não recebe o seu salário, você não recebe sua remuneração. Por quê? Não faz sentido. Se o contrato está suspenso, por que você vai receber? Por que aquele contrato vai contar como tempo de serviço? Por que você vai ser depositário FGTS se você não está trabalhando? Entendeu? Tem essa suspensão e deve ser observado esses pontos nela. Por exemplo, vamos lá destrinchar bem. Um caso bem comum é a questão do empregado eleito diretor de sociedade. Quando ele vai eleito diretor de sociedade, automaticamente ele perde o S do chope, que é a subordinação. Então, se ele não é mais subordinado, ele está ali diante de ser uma vertente do empregador.
e logo ele tem esse contrato de trabalho suspenso. Inclusive tem uma súmula do TST, eu vou olhar ela depois e mostrar para vocês. Então, esse empregado eleito diretor de sociedade, ele tem um contrato de trabalho suspenso. Ele não vai receber a FGTS vigente daquele contrato de trabalho, não vai ser computado como tempo de serviço e ele não vai receber salário, porque o contrato dele está suspenso. Outro caso bem comum é a questão do estudo. Por exemplo, eu tenho um empregado aqui que ele quer, por exemplo, eu tenho uma empresa de ensino. Aí eu tenho um professor meu que ele quer sair, quer ir para Portugal fazer um mestrado. Ele chega para mim e fala, ó, Vitor, eu vou para passar um ano ali em Portugal, vou fazer um mestrado, vou me formar, vou me especializar mais, só que quando eu voltar eu quero trabalhar na mesma empresa. Eu não quero que saia aqui da sua empresa é boa e tudo mais. Aí ele propõe a suspensão contratual. Eu suspendo o contrato de trabalho dele por um ano, ele vai lá, faz o mestrado dele. Quando ele voltar, eu reativo o contrato dele sem problemas, continua sendo meu funcionário e a partir da volta dele vai ser computado todo ali o tempo de serviço. Isso é um ponto bem importante, até porque está permitindo uma qualificação ali para o teu funcionário. Quando ele voltar, ele vai estar melhor e vai continuar sendo teu funcionário. Outro caso é as faltas injustificadas e as suspensões disciplinares, que são bem óbvias. Né? Se você tem ali uma falta injustificada, não tem sentido ali contar como tempo de serviço, inclusive é descontado da sua remuneração. A suspensão disciplinar, se você está suspenso, você não recebe. Você está suspenso, não recebe, bem óbvio. E máximo de 30 dias, respeitado. Né? A suspensão ela não pode se estender, pendurar-se por mais de 30 dias. Ela tem essa limitação legal. E a interrupção, que é o nosso último ponto a ser abordado de hoje, é a questão da contrapartida da suspensão contratual. Enquanto a suspensão não conta ali para o teu tempo de serviço, se não recebe FGTS, você não tem ali, é como se o contrato de trabalho tivesse congelado, a interrupção é o oposto. Você tem sim a vigência ali do seu contrato de trabalho, você recebe o FGTS, você recebe a sua remuneração vigente daquele dia, tudo bonitinho. Você não é prejudicado por uma interrupção contratual. É como se seu contrato ainda tivesse normalzinho ali, como se eu estivesse trabalhando normal, sem problema algum. Mas elas derivam de comprovações nessas vertentes, que é essa paralisação temporária de trabalho em virtude, um exemplo claro, do afastamento em virtude de doença. Você está ali doente, pegou ali 3 dias de atestado, devidamente comprovado pelo atestado, apresenta o atestado para o seu empregador e você tem ali uma interrupção contratual. 3 dias, 10 dias, desde que respeitado o limite ali dos 15 dias, né? Porque a partir daquele período ali, você já entra pelo INSS e você já tem ali outra situação de contrato de trabalho. E a ausência permitida por lei no artigo 473 da CLT, que são as faltas permitidas, que é exemplo de falecimento, exemplo de casamento, de nascimento do seu filho, que é o chamado de licença paternidade, que não é uma licença, é uma falta justificada. Então, todas as elencadas no artigo 473 da CLT são permitidas para uma interrupção contratual. E o aborto não criminoso, né, que é a questão lá do tempo da empregada gestante, quando ela tem ali o seu aborto não criminoso, um aborto da criança, ela tem ali suas 2 semanas de folga, né? No caso de interrupção do seu contrato, ela passa 2 semanas em casa para poder ali se restabelecer. A gente sabe que não vale, né? Que é uma coisa bem genérica, assim como a falta por justificada pela paternidade, que ninguém ali que tem um aborto vai conseguir se recuperar emocionalmente em 2 semanas. Mas a gente sabe que é uma das previsões legais, infelizmente. Seria ótimo se alterasse, mas enquanto não alterarem, é o que vale. E a gente tem os casos controversos, que é o quê? O Decreto-Lei 99684 de 90, seu artigo 28 diz que o depósito do FGTS é obrigatório também em casos de interrupção do contrato de trabalho previstas em lei, tais como prestação de serviço militar, é esse o ponto, e a licença da gestante. Esses pontos são pontos de casos controversos, que tem também essa questão
do depósito do FGTS. Mas, como entendimento majoritário, o serviço militar obrigatório e a licença por acidente de trabalho, a licença maternidade, são casos de interrupção, são definidos porque tem alguns doutrinadores que defendem que se trata de uma suspensão contratual e deveria-se ser suspenso e logo não teria o FGTS. Você sabe que quando é suspenso, não tem um depósito do FGTS, porque também não é computado para tempo de serviço. Mas a doutrina majoritária interpreta que esses casos, esses três casos, a licença maternidade, o trabalho por acidente de trabalho, a licença, e o serviço militar obrigatório se tratam de uma interrupção contratual. Lembrando que o serviço militar não é aquele que a pessoa comparece uma vez lá na junta para poder cadastrar, por exemplo, no, na sua reservista, você produz ali o documento. Não é esse, é o serviço no caso, de militar mesmo, que você passa ali, não lembro o período no quartel não fiz serviço militar obrigatório, mas tinha um determinado tempo, se eu não me engano, acho que é uns 3 meses, 2 meses, uma coisa assim. Você passa no serviço militar, locado lá no seu batalhão, e esse, no caso, é o serviço que é caracterizado. Então, o que a gente tinha para hoje era isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, podem falar. Se surgir dúvida depois, pode chegar lá no meu privado também no grupo. Coloquei aí no chat o link da presença para que vocês certifiquem-se aí e tenham a presença computada. Para quem chegou até o final aqui na gravação, quiser mandar um resumo, algo que comprove que você realmente assistiu o GED, eu aplico a presença sem problemas. Até o próximo GED, lembrando. Tchau, tchau, valeu!